O tema da nossa CP Class de hoje é esse tema que tem aqui embaixo, que são exatamente o quê? Os erros na hora de criar conteúdo. E aí, gente, foi o tema que vocês mais votaram. Eu abri um enquete semana passada e a maioria votou nesse tema. E, de fato, eu tenho percebido que é um tema que tem gerado aí bastante dúvida, né? É um tema que sempre chega para mim algum direct, alguma pergunta sobre isso, sobre como é que eu faço para conseguir criar um conteúdo, como é que eu faço para ser criativa, tá? E aí eu pensei justamente em pontuar alguns erros que eu vejo que são bem comuns, tá bom? E se a gente for parar para pensar, hoje, o marketing de conteúdo e de relacionamento, ele é, né, hoje uma das estratégias mais éticas e eficazes da gente aí divulgar o nosso conteúdo, divulgar o nosso trabalho, né, compartilhar com as pessoas o que a gente faz. E a gente sabe que durante a faculdade nós não aprendemos nada sobre isso, né, pelo menos na faculdade de psicologia a gente não aprende, acaba saindo meio perdido, sem saber o que fazer, como divulgar o seu trabalho, sem saber como ter seus primeiros clientes. E aí, quando a gente vê essa questão da criação de conteúdo, a gente pode ter ela como uma estratégia muito legal, muito bacana aí para a gente fazer, né, uma divulgação do nosso trabalho sem ferir os princípios éticos, né, da nossa profissão. Por quê? Porque, afinal, quando a gente cria conteúdo, né, vamos ver se vocês concordam. Quando a gente cria conteúdo, é uma forma também da gente educar as pessoas e da gente mostrar o nosso trabalho, né, e levar a nossa causa, aquilo que a gente luta, a nossa missão para o mundo, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque a criação de conteúdo, né, divulgar o seu trabalho através da criação de conteúdo, é um marketing que não está simplesmente interessado em vender, né? Não que vender seja ruim, acho até que nós, psicólogos, precisamos aprender mais sobre isso. A gente acaba tendo muita dificuldade aí para quem vai começar no consultório, vai começar a empreender. De alguma forma, a gente acaba tendo muita dificuldade porque a gente não sabe, né, vender o nosso trabalho, mas está mudando, né? Estamos tendo esses espaços aqui justamente para mudar isso. Mas é um marketing também, como eu falei, o marketing de conteúdo ele não está só interessado em vender, apesar dele também ser utilizado para vender. Mas ele é um marketing também interessado em educar as pessoas, que eu estava falando para vocês. E se a gente for ver, tem um grande número de pessoas por aí, né? Parem aí para refletir. O grande número de pessoas que tem por aí que não tem a menor ideia da importância relacionada ao cuidado com a saúde mental. Vocês concordam? Vão comentando aí, sim ou não. O que vocês acham, tá? Porque outra vez eu já falei sobre isso aqui com vocês, né? Que existem perfis diferentes de pessoas, né, que precisam da nossa ajuda. Existem aquelas pessoas que elas já sabem que tem um problema e que elas sabem que precisam da nossa ajuda, né? E são aquelas pessoas que já chegam dizendo que quer a nossa ajuda e que sabem por quê. Mas isso é um número pequeno de pessoas. E existem aquelas pessoas que sabem que tem um problema, mas não sabem que você, né, psicóloga e psicólogo, são as pessoas que vão poder ajudá-la. Então, falta pouco, né, para essas pessoas compreenderem isso. E existe um terceiro grupo de pessoas, que são as pessoas que não sabem que tem um problema e muito menos sabem que você é quem pode ajudá-las. Aí, esse terceiro grupo é o grupo que tem mais gente. A maioria das pessoas, muitas vezes, nem se dá conta que tem um problema de saúde mental, né, que tem uma dificuldade ali, que está gerando sofrimento, vive a vida ali
no automático, agindo de forma inconsciente, gerando prejuízo, né, insatisfeita, e não sabe que aquilo é um problema, e também não sabe, muito menos, quem vai poder ajudar. E aí, quando a gente utiliza o marketing de conteúdo como estratégia de divulgação do nosso trabalho, o que a gente faz? A gente pode muito bem alcançar essas pessoas, que é a grande maioria. Porque quando você cria um conteúdo que fala com uma dor que aquela pessoa vive e é que ela não sabe que aquilo é um problema, ela vai se identificar. E quando ela se identificar, ela vai se dar conta de que aquilo é um problema. E aí ela vai saber que você que está falando sobre aquele problema é a pessoa que pode ajudar. Olha só, né? Então, gente, é uma ferramenta muito legal, certo? E a maioria das pessoas não sabem disso. E a melhor forma da gente chegar a essas pessoas é realmente através de um conteúdo que é educativo, de um conteúdo que fala com as dificuldades delas, de um conteúdo que gera uma identificação, né? Um conteúdo que realmente vai fazer uma diferença na vida daquelas pessoas, tá? Só que o problema está justamente aí, né? Nem todo conteúdo que você cria realmente vai estar educando ou conectando com essas pessoas. E aí é quando, né, vocês chegam para mim e dizem que não conseguem ver resultado na hora de criar o conteúdo. Porque talvez esse conteúdo que tu ainda está criando, ele não está sendo um conteúdo realmente que está educando de uma maneira que está sendo compreensível e de uma maneira que está gerando conexão, tá, com o seu público-alvo. Ou seja, ou melhor, com a sua persona, que é o seu cliente ideal, tá bom? Então, eis o problema que a gente vai conversar nessa CP Class de hoje, sobre exatamente essa dificuldade de fazer um conteúdo que eduque, de fazer um conteúdo que se conecte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, lá no começo da minha jornada, né, na minha carreira no consultório, quem aqui já me acompanha há mais tempo sabe um pouquinho da minha história, mas uma vez ou outra eu estou trazendo, né, porque sempre tem pessoas novas, pessoas chegando, e é legal compartilhar isso para que vocês também se identifiquem, né, e vão percebendo aí o que vocês podem melhorar, tá? Então, assim, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, que foi lá em 2016, né, gente? Foi 2016, vai fazer mais ou menos... vai fazer um ano, né, esse ano, lá em 2016, 5 anos. Lá em 2016 eu comecei a criar conteúdo na internet, ainda não tinha muita gente criando conteúdo. Então, não sabia muito bem como fazer isso, né? A minha divulgação inicial foi muito mais offline do que online. Eu comecei com estratégias de divulgação muito mais de construção de posicionamento offline e depois que eu fui fazendo a construção de posicionamento no online. E quando eu comecei, eu não tinha muita ideia de como criar conteúdo na internet. Tinham poucas pessoas fazendo isso, certo? E pouquíssima gente ensinando. Quase não tinha ninguém ensinando sobre isso. Era uma, duas pessoas falando sobre marketing ou empreendedorismo para psicólogos, ou de forma geral, né? Tinha poucas pessoas. Porque esse boom mesmo de falar sobre esses assuntos foi surgindo mais entre 2019 e 2020, certo? E a gente foi vendo essa explosão de conteúdo na internet. Então, quando eu comecei, eu não tinha ideia do que era nicho. Eu não fazia a menor ideia do que era definir uma persona, né? E hoje a gente tem esse conteúdo muito claro e acessível. Então, meu conteúdo era muito misturado. Então, eu falava de tudo que vinha na minha cabeça a respeito de saúde mental. Para vocês terem noção, acho que eu mesclava entre uns 4 conteúdos diferentes. Eu falava sobre transtornos alimentares, porque eu fui extensionista do ProNutra, que é um programa de transtornos alimentares que tem na universidade que eu me formei.
Eu falava sobre ansiedade. Ansiedade era foi um tema que eu sempre falei por muito tempo. Acabou que no final eu fiquei falando mais de ansiedade e infância. Falava sobre infância. E teve uma época que eu estava falando também para psicólogos, né? Sobre consultório, carreira, sempre eu falei um pouco. E aí, 4 conteúdos diferentes. Aí o que aconteceu? O meu Instagram era todo misturado. Tinha psicólogo, tinha pai de criança, tinha gente com problema alimentar, tinha gente com problema de ansiedade. Ou seja, acabava que isso confundia a audiência e acabava não criando uma audiência tão engajada. Mas por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento, né? E aí, por conta disso, eu cometi uma série de erros que acabava atrapalhando. E aí, depois que eu fui melhorando essa questão da criação de conteúdo, que eu fui pesquisando, estudando sobre marketing, aí decidi focar em um nicho, né? Foquei por muito tempo no nicho infantil, de educação parental, né? O meu foco era educar os pais sobre o desenvolvimento emocional dos filhos e, consequentemente, ter captação de clientes, né? E por muito tempo foi isso e foi dando certo até que eu mudei o nicho, né? Como vocês que estão me acompanhando observam. Então, baseado nisso que eu vivi, né? Que é uma dificuldade, que é uma dor também aqui, de vocês que são psis, que querem conseguir clientes, captar clientes e que querem usar essa ferramenta da internet como captação de clientes, pensando nisso, eu separei alguns desses principais erros, separei 5 erros para a gente conversar, para a gente analisar eles, conversar sobre eles, e no final eu vou responder as dúvidas que me mandaram lá na caixinha de perguntas, tá? E também selecionei esses 5 erros baseado também no que vocês me trazem, né? No que eu observo das minhas alunas, que quando elas começam o curso comigo, né? Muitas delas começam sem ter noção de nada, de nicho de nada. E aí a gente vai construindo isso e a gente vai vendo os erros e melhorando, certo? Então, eu separei baseado tanto da minha experiência como da experiência de outras psis que eu acompanho e também das dúvidas que vocês geralmente trazem. Olha aí. A Andressa disse que tem muitas dúvidas sobre criar conteúdo para o público dela, não consegue colocar as dores no meu público. Esse problema é resolvido com uma coisa, que eu vou contar para vocês ao longo aqui da CP Class, tá? E aí, gente, tudo bem? Tudo certo até agora? Vocês vão me pontuando se o conteúdo tá legal, se é isso mesmo. E aí, o que eu digo para vocês a respeito da criação de conteúdo, que é uma coisa que geralmente vocês trazem como uma dificuldade muito grande. Criar conteúdo é fácil? Não é fácil. Afinal, você tem que estudar, né? Você precisa sair de um movimento que está centrado em você para direcionar para o outro. Porque criar conteúdo, gente, não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com a pessoa que está criando. Criar conteúdo tem muito mais a ver com a pessoa que vai ler aquele conteúdo, certo? Então, por isso que às vezes é tão difícil, porque nós, na nossa formação, a gente está muito acostumado com o quê? Com a gente estudar o problema, entender o problema e explicar o problema. Então, o movimento começa de dentro para fora, né? Eu assimilo o conteúdo aqui dentro da minha cabeça e aí eu entendo que aquilo é um problema, que a outra pessoa pode ter aquele problema e eu tenho que falar para ela aqui. Mas não é assim que funciona. Nem sempre o que eu entendo sobre o problema é exatamente o que aquela outra pessoa está precisando ler para se identificar. Então, a criação de conteúdo, vocês já vão anotando aí. A criação de conteúdo, ela tem muito mais a ver com a outra pessoa que está lendo, né? Com o seu público, com a sua persona, do que com você. Então, o primeiro passo é você sair de você mesmo, dessa postura centrada em você, e começar
a direcionar essa sua postura para a outra pessoa que você quer que leia o conteúdo, tá certo? Então, bora lá. Quais são os 5 erros? Vamos para o primeiro erro. Primeiro erro que eu vejo aí, que eu também já cometi e que eu vejo muitos psis cometendo, certo? Por não saberem que isso é um erro, é você ser generalista e não ter um nicho específico. Ah, Raquel, mas se eu tiver um nicho, é o que eu mais escuto isso aqui, eu não vou estar limitando minha atuação? Eu não vou estar fechando as portas do meu consultório para outras pessoas que precisarem do meu trabalho? Ah, Raquel, mas se eu fechar no nicho, vai ser mais difícil, aí é que eu não vou conseguir captar cliente mesmo. Não é por aí, tá? Quando você você identifica o seu nicho e delimita, ao contrário do que você pensa de que vai ser mais difícil, né, captar clientes, é totalmente o oposto. Vai ser mais fácil. Por quê? Imagina só, quando você é generalista, que você fala de um monte de coisa diferente, que nem eu falava lá no começo da minha carreira, como eu contei para vocês. Falava de transtorno alimentar, ansiedade, infância e ainda falava de carreira. 4 coisas. Quando você fala de várias coisas diferentes, acaba que as pessoas não te associam como referência. Quando foi que as pessoas começaram a me associar como referência? Quando eu delimitei o meu nicho para o público infantil. Quando eu delimitei o meu nicho para o público infantil e de educação de pais, o que foi que aconteceu? Eu comecei a ser chamada para dar entrevista relacionada à infância, eu comecei a ser chamada para dar aulas em cursos de formação, de pós-graduação, eu comecei a ter muita demanda no consultório, né, relacionada ao meu nicho. O meu nome começou a ficar sendo conhecido entre outros profissionais da saúde que também eram do nicho infantil, começou a chegar para mim parcerias relacionadas ao mesmo nicho. Ou seja, quando eu comecei a focar em um assunto e a falar daquele assunto de uma forma assertiva para um público específico, as pessoas foram começando, na mente delas, a me ver como autoridade. As pessoas foram me enxergando como autoridade. Só que para elas me enxergarem como autoridade, eu precisei mudar o meu posicionamento. Eu precisei parar de falar sobre tudo e precisei focar em um único nicho, que foi o infantil. E foi assim que eu fiz, né? Eu parei de falar dos outros assuntos, foquei no infantil e isso foi afunilando, né, o meu conteúdo e, consequentemente, foi a chegar mais clientes relacionados àquele nicho para mim, tá? Então, o maior erro é essa insegurança de achar que você tem que falar de tudo, porque se você não falar de tudo, aí é que não vai vir paciente, tá errado. Quando você define um nicho, isso te ajuda a construir autoridade mais rápido. Isso faz com que as pessoas entendam com o que você realmente trabalha. Ah, Raquel, e aí porque eu defino um nicho, eu nunca mais vou poder atender ninguém com outra demanda? Não necessariamente, a menos que você não tenha competência técnica, né? Que nem todo mundo vai ter habilidade técnica para trabalhar com todas as demandas. Tem demandas que eu não gosto de trabalhar e que eu acho que eu não tenho habilidade técnica suficiente. E tudo bem, certo? Mas se por acaso você é de um nicho, aí de repente chegou no teu consultório uma pessoa e você descobriu que a demanda dela era diferente, tá, você não vai deixar de atender a pessoa por isso, tá? Mas, claro que você vai ser mais especialista naquele nicho que você escolheu, porque é nesse nicho que você está construindo a tua autoridade para que as pessoas conheçam e reconheçam o teu trabalho, que isso é importante. Porque quando você vai alcançando o reconhecimento, as pessoas começam também a te chamar para parcerias, né? Você começa a ser convidada também para fazer outros trabalhos para além do consultório. E você mesmo também pode desenvolver outros trabalhos para além do consultório, tá certo? Então, o primeiro erro é esse. Se vocês
alguém aí ainda comete esse erro, né? Já vai tentando trabalhar aí a tua identificação do nicho para que isso te ajude a construir uma autoridade, tá? E te direcionar melhor aí no teu trabalho e no teu posicionamento de mercado, tá certo? Esse foi o erro número 1. Vamos lá agora para o segundo erro. Segundo erro que mais eu vejo os PCs cometendo e que eu também já cometi, eu sempre falo, eu também já cometi todos esses erros, tá? É você não conhecer a sua persona a fundo. E aí teve uma PC aqui que falou, a Andressa falou, eu tenho muitas dúvidas sobre criar para o meu público, criar conteúdo para o meu público. Eu não consigo colocar as dores no... Olha aí, Andressa. Isso aí pode ter muito a ver com esse segundo erro que eu vou falar agora, que é você não conhecer a sua persona a fundo e as suas principais dores. O que acontece? Quando você não conhece, e eu digo conhecer mesmo, conhecer não é só você parar e dizer, o meu nicho é ansiedade e a minha persona são adultos que sofrem síndrome do pânico. Não, isso não é conhecer sua persona, tá? E o que é persona? Persona é o teu cliente ideal. Aquela pessoa com quem você está conversando o tempo inteiro no teu conteúdo, é aquela pessoa que você quer atrair para o teu consultório, certo? O teu cliente ideal é você desenhar, detalhar as principais dores, dificuldades, sonhos, desejos daquela pessoa. É você detalhar como seria o teu cliente ideal. É você realmente fazer uma descrição, certo? Desse teu cliente ideal. E aí, quando você não conhece, às vezes você acha que conhece, porque você pensa assim, minha persona, como eu falei, você pensa que a sua persona é um adulto jovem que tem problema de ansiedade, sofre de síndrome do pânico. Mas isso não é conhecer a fundo. Conhecer a fundo é você saber exatamente quais são todas as principais dores e dificuldades que aquele adulto ele tem relacionada à ansiedade. Certo? É você saber o que mais incomoda, o que mais dói aqui dentro. E aqui dentro. De repente, aquele adulto que sofre com ansiedade, o que mais dói nele é porque ele se cobra demais, é porque ele acha que nunca tá bom o suficiente o que ele faz, é porque ele é uma pessoa que se critica, é porque ele o tempo inteiro tá achando que algo de terrível vai acontecer na vida dele. Essas são as dificuldades, essas são as dores. E são só algumas delas. E aí depois você vai entender também o que ele deseja. O maior sonho dele, desejo dele, é ele conseguir ter uma mente leve, tranquila, livre de preocupações. Né? O que ele mais deseja é saber como controlar essa ansiedade para que ele não sofra o tanto que ele sofre. O que ele mais sonha é em ter uma noite tranquila de sono. Eu tô falando aqui, gente, de uma persona que seria um adulto jovem que tem problemas de ansiedade, tá? E aí isso é conhecer sua persona, é saber que ele tem entre 20 e 30 anos, que é uma pessoa que às vezes é sedentária, que é uma pessoa que tem poucos amigos. É você saber mais ou menos, né, um perfil desenhado com principais dores e desejos. E aí o que acontece? Quando você só supõe que conhece a sua persona, o que vai acontecer? Você vai criar conteúdo supondo talvez o que aquela pessoa acharia, né? Você fica supondo que aquilo vai ajudar, você fica supondo que aquilo vai gerar identificação. Mas será que vai? Né? Porque às vezes a gente tem mania, principalmente a gente que é da área da saúde, que a gente tem muito essa coisa de, eu entendo e agora eu vou falar sobre isso, né? Tem muito essa coisa de compreender o adoecimento, mas às vezes a gente esquece de como falar isso de uma forma clara para as pessoas. Então, às vezes você acha que o teu cliente ideal, que ele precisa é aquilo. Mas nem sempre
o que ele quer, o que você acha que ele precisa. Porque você pode achar que ele precisa, o que o seu cliente ideal precisa é de terapia. Só que o que vai conectar com ele não é você dizer que ele precisa de terapia. Aí volta para lá, porque eu falei no começo. O marketing de conteúdo é um marketing educativo. O que interessa para ele, o que conecta com ele, é você educar ele sobre a dificuldade dele, falando sobre a dificuldade dele. É você educar ele acessando os desejos dele. Se é uma pessoa que sofre com ansiedade, o maior desejo dele é ter uma mente tranquila e dormir bem. Dá dicas, cria conteúdo falando o passo a passo que te ajuda a lidar melhor com a ansiedade. Dicas de como melhorar a insônia. E sempre deixando claro que isso não é o suficiente. Sempre deixando claro que aquilo ali é só um conteúdo educativo. Sempre deixando claro para ele como ele pode identificar a ansiedade dele, mas o que ele realmente precisa é a terapia. Só que você não vai acessar esse cliente ideal falando que ele precisa da terapia. Você vai acessar ele falando com a dificuldade dele, com o desejo dele. Ok? Então, conheçam a persona de vocês. Então, como resolve essa dificuldade aí de criar o conteúdo que conecta, que faz a tua persona se identificar? Faz uma pesquisa com essa tua persona, vai conversar. Eu até postei hoje um conteúdo sobre isso. Como conhecer bem o seu público. Tá lá no feed, depois que vocês saírem aqui, vão lá ver. E eu coloquei, conversar com o teu público, com pessoas que estão dentro do teu nicho, faz uma pesquisa de persona com essas perguntas. E você pode ir lá no feed, se você descer um pouquinho, você vai ver um post lá com um checklist da persona. Pega aquelas perguntas e faz para as pessoas do teu nicho. Se tu não tem audiência ainda, pega umas amigas tuas, amigo teu, pessoas que tu acha que se encaixam no nicho e pede para elas responder. Se você já tem uma audiência, lança no Instagram, pede para as pessoas responder, tá? E aí vocês vão ver o tanto de coisa que vai surgir, o tanto de conteúdo que vai surgir aí para vocês trabalharem por um tempão. Eu fiz no começo desse ano, eu fiz de novo a pesquisa de persona aqui do Carreira em Psicologia, mandei por e-mail para a galera da lista e fiz aqui caixinha de perguntas. Gente, o tanto de demanda e de conteúdo que eu vou ter até o final do ano só por conta dessa pesquisa. Então, não é você ser uma pessoa extremamente criativa, para quem acha que é isso. É você ser uma pessoa que se interessa em conhecer quem está do outro lado. Então, para mim, o mais importante aqui é quando eu vou criar uma live, quando eu vou fazer um conteúdo, para mim o mais importante não é exatamente o que eu tenho em si para falar. Para mim, o mais importante é eu estar conseguindo falar uma coisa que vai ajudar vocês, que eu sei que vai ajudar, entendeu? E eu tenho toda essa gama de conteúdo para criar aqui até o final do ano, anotado aqui no quadro do Trello, porque eu fui perguntar para vocês. Então, eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, mas eu sou aquela pessoa que tentou entender vocês, entendeu? Eu sou aquela pessoa que quis conhecer vocês a fundo. Eu sou também a minha própria persona, mas eu sou a minha própria persona num momento de carreira diferente. E eu não posso nunca deixar de me conectar com vocês e com o momento que vocês estão na carreira, entendeu? E eu só consigo me conectar se eu estiver alinhada com a dificuldade de vocês. E aí eu quero que vocês sejam também essa pessoa, né? Esse tipo de profissional com o público de vocês, um profissional que está interessado em conhecer, que está interessado em conversar, não só em falar. O mais importante da criação de conteúdo não é exatamente o que você tem a falar, mas é o que o outro tem de dificuldade, o que a sua persona tem de dificuldade
e como você vai ajudar ela com essa dificuldade, tá bom? Vi aqui uns comentáriozinhos. Nicho infantil, você acha que dá para conciliar TCC e aprendizagem com psicopedagoga? Eu não sei se eu entendi muito bem como tu vai conciliar isso. Se é psicóloga e psicopedagoga. Se você for psicóloga e tiver pós em psicopedagogia, super dá para você trabalhar com o nicho infantil e aí você subnicha para dificuldade de aprendizagem no desenvolvimento infantil e a TCC e a psicopedagogia vão ser só abordagens que você vai utilizar no teu consultório para facilitar o desenvolvimento dessa aprendizagem ou das habilidades aí cognitivas que o teu paciente precisa ter, tá certo? Lembrando sempre, gente, a abordagem não é nicho, ok? A abordagem é uma linha teórica para direcionar teu atendimento. Nicho é aquele recorte da sociedade que tem um problema, que tem uma dificuldade e que você quer ajudar, ok? Vamos lá. Falei só 2 erros. Gente, estou me empolgando. Ah, que bom, Andressa. Que bom que você gostou. Vamos agora para o 3º erro. Ah, gente, uma boa notícia para vocês. Esqueci de falar no comecinho. Eu não sei, não lembro agora se eu falei no começo. Mas para quem estiver no canal VIP, que se inscreveu lá, né, no link que está na bio, no final eu vou mandar para vocês o resumo dessa CP Class, tá? Para vocês revisarem depois. Então, quem não está ainda, quando terminar aqui, vai lá e se inscreve. E também não esqueçam de compartilhar, tá? Compartilhem essa live com bastante gente. Vamos disseminar aí, né, esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo ajuda a gente a fortalecer a nossa profissão. E nós estamos precisando cada vez mais de psicólogos seguros, confiantes com a carreira, psicólogos que querem crescer e que querem aprender, sair daquela caixinha e ampliar a visão para aprender coisas novas. E o intuito aqui do Carreira em Psicologia é esse. É te ajudar a sair de dentro da caixinha e pensar fora dela e te ajudar a aprender sobre coisas que a faculdade não te ensina, tá bom? Então, a gente falou do erro 1, que é ser generalista e não ter um nicho específico. O erro 2, não conhecer sua persona e as dores dela. E o erro 3, que é o que a gente vai falar agora, é o quê? Falar somente do que você acha que a sua persona precisa e não do que ela realmente deseja. Então, esse 3º erro ele é um complemento do 2º, que eu já falei para vocês. O que acontece? Quando você fica ali, no seu perfil, só falando, faça terapia porque terapia é bom para a saúde mental. Pratica o autocuidado porque o autocuidado é bom para você se sentir bem. Eu tô com a agenda aberta, marque sua consulta, porque se você fizer terapia, você vai ter uma melhora na sua saúde. Gente, você falar do que você acha que a sua persona precisa, não é o que ela deseja, que eu falei para vocês. E estou complementando, tá? Então, isso também é um erro. Ou então você ficar criando conteúdo que é muito conteúdo informativo, que você acha que o teu paciente ele está precisando daquela informação. O teu paciente não, né? Do teu cliente ideal. Você acha que o teu cliente ideal está precisando daquela informação. Mas será que realmente é aquela informação que vai fazer ele entender? Né? Por exemplo, você criar um conteúdo falando assim, a ansiedade é uma das maiores uma das doenças que mais causam afastamento do trabalho. Pronto, aí tu cria um conteúdo falando isso. Ansiedade é uma doença que mais gera afastamento no trabalho, depois a depressão. Aí você achou que o teu cliente ideal precisa daquilo. Mas não é o que ele deseja saber. O que ele deseja saber é como ele faz para não ficar a noite inteira se preocupando e poder conseguir dormir tranquilamente e no outro dia acordar bem. Entendeu? Então, a gente precisa, reforçando aí esse erro, que tem muito a ver com o 2º erro, que é não conhecer a persona, reforçando que a gente precisa sair dessa nossa postura
de só jogar o conhecimento no outro, tá? E ter um conteúdo mais educativo que seja voltado para aquilo que a tua persona, o teu cliente, ele deseja de melhora e de transformação para a vida dele, ok? Esse foi o terceiro erro. O quarto erro, na hora de criar o conteúdo, que é usar linguagem tecnicista. Gente, eu tô lembrando aqui que no começo, né, quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, aí eu fazia uns conteúdos que no final, gente do céu, eu ainda botava a referência do autor. Igual quando você coloca num artigo científico. Maria, João, aí colocava o título do artigo. Ai, meu Deus do céu. E aí colocava lá o ano, né? Bem direitinho. Do jeito que faz, né? É quando você tá colocando a referência de um artigo científico. Mas por que eu fazia isso? Porque eu achava que isso era algo que eu tinha que fazer. Eu achava que para eu falar, para eu ter respaldo, para as pessoas confiarem no que eu falava, eu tinha que falar de uma forma muito profissional, muito técnica, para mostrar para as pessoas que eu sabia o que eu estava falando. Só que esse tipo de conteúdo muito tecnicista, com a linguagem tecnicista, uma linguagem bem de psicologuês, né, mesmo, não conecta, né? Você ficar usando termos que o paciente não vai entender. Então, se eu for falar para ele, se eu for falar para o paciente, ou para o paciente, gente, estou falando só paciente, porque eu já atendi um monte de paciente. Eu encerrei e vim aqui para a CPClass. Aí, se eu ficar falando ali para a minha audiência do Instagram, né, eu ficar falando um monte de conteúdo técnico. Ai, gente, porque a reestruturação cognitiva de não sei las quanta, e aí falar do não sei o que da ressignificação, e aí cada abordagem tem sua linguagem mais técnica, né? Isso não vai conectar, por quê? Porque é uma linguagem que só interessa a gente, entendeu? Então, eu falar de uma coisa que é uma coisa técnica, não vai conectar. Certo? Então, assim, a gente tem que entender que essa linguagem mais tecnicista só vai mesmo interessar para a gente, para os nossos estudos e para como a gente vai conduzir depois que a pessoa chegar já no nosso consultório. Quando aquele cliente, ele te conhece e ele marca a consulta contigo e ele chega no teu consultório, é aí onde cabe a linguagem técnica, porque você vai precisar ter o teu conhecimento técnico para ajudar aquela pessoa, né, a melhorar em relação às dificuldades dela. Mas aqui nesse espaço, que é um espaço educativo, lembra o que eu falei lá no começo desse aulão de hoje. A maioria das pessoas que estão aqui nesse espaço, o público maior é o público que não sabe que tem um problema e que não sabe que precisa da sua ajuda. Então, se eu fico usando linguagem técnica, nunca que essa pessoa vai se identificar. Nunca que ela vai se dar conta que tem aquele problema. Se eu fico usando linguagem técnica, se eu fico falando só frasezinha pronta, se eu fico só fazendo conteúdo informativo, não vai conectar, certo? Porque o que vai conectar com essas pessoas que muitas vezes nem sabem que tem esse problema é você falar de uma forma claríssima, certo? Uma forma clara, o mais clara possível, uma forma fácil e uma forma acessível, tá? Então, uma pessoa que tem síndrome do pânico e não sabe que tem síndrome do pânico, quando você cria um conteúdo falando assim, o que mais, sei lá, um conteúdo falando o que mais me atrapalha na minha ansiedade é quando eu começo a sentir a minha garganta sufocando ao ponto de eu pensar que estou louco. Aí você escreve isso,
Você está descrevendo a sensação que uma pessoa que tem síndrome do pânico passa. Ela vai ler, aí ela vai se identificar, vai dizer, poxa vida, é isso que eu tenho sentido. Essa sensação de sufocamento que faz pensar que eu tô ficando louco. Meu Deus, entendeu? Aí a pessoa se dá conta. Porque você criou um conteúdo educativo. Claro, com a linguagem fácil. Falando exatamente o que o teu cliente ideal falaria quando ele chegasse para você relatando a dor dele. Tá? Então saiam desse negócio de linguagem tecnicista, não precisa ser linguagem difícil. E você não vai deixar de ser uma boa profissional, um bom profissional, porque você está usando uma linguagem fácil. Não vai ser, né? Senão as pessoas não vão entender. Que bom, é humana, que legal que tá sendo claro para vocês. Vão me dando esses feedbacks mesmo, tá? Porque aí me ajuda a saber se tá realmente ressoando aí de uma forma clara para vocês. E o quinto erro, gente, é o último erro. E aí depois eu vou responder aqui algumas perguntinhas, vou escolher algumas para responder, tá? O último erro é não ser consistente, né? Tá? Então, você não ser consistente e achar que vai ter resultado, isso é um erro, tá? Porque aqui, uma coisa que eu já falei também em outros aulões que a gente teve, em outras lives. Rede social é um canal de relacionamento. Então, os dois tipos de marketing que a gente mais utiliza aqui é o marketing de conteúdo e o marketing de relacionamento. Quando eu crio conteúdo para minha audiência, ajudo ela. E quando eu me relaciono com a minha audiência, eu consigo ter pessoas mais conectadas, mais engajadas e pessoas mais interessadas no que eu tenho para falar e no que eu tenho para ajudar elas, tá? E isso vai gerando uma relação de confiança. E isso vai gerando também, consequentemente, autoridade, tá? Então, meu povo... Então, gente, se você não é consistente numa rede social, o que vai acontecer? As pessoas não vão lembrar de você, as pessoas não vão interagir com você, as pessoas não vão comentar os teus conteúdos, as pessoas não vão participar das tuas lives, as pessoas não vão se interessar em conversar contigo. E aqui é uma rede social. O que a gente está fazendo agora? A gente está tendo um aulão gratuito que a gente tem toda semana, que esse aqui é o conteúdo mais aprofundado do Carreira em Psicologia. E só vem quem realmente está muito interessado, tá? É um conteúdo aprofundado, mas é um conteúdo onde a gente está se relacionando, onde eu fico um pouquinho mais próximo de vocês, onde a gente pode conversar, onde eu posso tirar dúvidas de vocês, onde vocês podem entrar ao vivo comigo, só que não é hoje, é na quinta-feira tem Raquel Responde, e aí é um quadro assim para eu tirar dúvidas de vocês ao vivo, e quem quiser entrar comigo pode entrar também, que eu tiro sua dúvida ao vivo. Então, se você não tem consistência, o resultado é mais devagar. Por quê? Porque a internet é um espaço para aprender, mas também é um espaço para se relacionar, principalmente aqui no Instagram, tá? E como é um espaço de relacionamento, a gente precisa ser consistente, a gente precisa estar persistindo. E o que vai fazendo você construir autoridade e as pessoas confiarem no seu trabalho também tem a ver com essa consistência, porque se você começa a criar conteúdo e aí de repente você desiste, você para, ou você faz um conteúdo uma vez na semana e 2 semanas não faz, entendeu? Isso vai demorar também, porque você não tá, vai demorar para você construir autoridade, porque você não tá reforçando para as pessoas aquele assunto, tá bom? Ok, deixa eu ler aqui. Algumas pessoas usam o perfil do Instagram para uso pessoal e outras para uso profissional. Já outros conciliam os dois. O que você pensa? O que for melhor para você? Como você se sentir mais à vontade? Se você for fazer um perfil no Instagram que é mais institucional, que tem uma marca mais institucional, ou que é um perfil mais voltado, enfim, você pode criar só profissional, né?
Mas é muito de cada pessoa, do seu limite. Por exemplo, o Carreira em Psicologia, eu trago algumas coisas pessoais, mas bem menos. Mas eu mesclo um pouco, eu mostro nos meus stories. Mas no feed, nas lives, eu tento focar em conteúdo. Por quê? Porque ele é um perfil muito voltado para profissionais. E o meu objetivo aqui é gerar crescimento. É um perfil mais educativo. E a minha persona é um público que busca muito conhecimento, né? Mas, por exemplo, se você tem um perfil só de psicóloga clínica, né? Você pode mesclar o teu pessoal com o teu profissional, mas sempre tendo aquele cuidado com alguns limites relacionados à tua imagem, né? A exposição de paciente, que a gente tem cuidado, que isso é um limite ético. Então, o que você vai fazer é só ter sempre aquele cuidado ético, né? De não expor coisas que às vezes possa ser antiético, né? Ou então até um gatilho de repente, né? Pro teu nicho, tá? Mas dá para você conciliar, não tem problema. Agora, se você não sentir a vontade, separa. Tá? Então, é muito de cada pessoa. E do propósito que você tem com o seu Instagram. Tá bom, gente? Então, olha só que conteúdo incrível. A gente já falou dos 5 erros. O primeiro erro, recapitulando, ser generalista e não ter um nicho específico. Segundo erro, não conhecer sua persona a fundo e suas principais dores. Terceiro erro, falar aquilo que você acha que a pessoa precisa e não o que ela deseja. Quarto erro, usar muita linguagem tecnicista. E 5 erro, não ser consistente, tá? Então, vocês já sabem aí, já identificaram. Agora, vão identificar aí no conteúdo de vocês, tá? Para ir melhorando. Vou responder agora algumas perguntinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Perguntinhas de quem mandou mais cedo. Como começar a criar conteúdo? Pela pesquisa de persona. A melhor forma de você começar a criar conteúdo, define o nicho e faz sua pesquisa de persona, que eu já expliquei aqui durante a live. Aí assiste a live de novo, aprofunda, revisa, vai lá no feed, pega todos os conteúdos sobre persona que você vai ver aí, vai ter muita ferramenta para isso. Vamos para a próxima pergunta. Como fazer conteúdos que não sejam tão diretos, por exemplo, agenda aberta. Pronto, agenda aberta é um conteúdo que não é educativo. É um conteúdo puramente informativo e um conteúdo de uma venda muito direta, muito agressiva, né? Então, para você vender o teu serviço de psicoterapia, você não precisa criar um conteúdo dizendo que a tua agenda está aberta. Porque não é isso que vai vender. Porque às vezes a pessoa vê, tá a agenda aberta, mas sei lá, se essa psicóloga é boa, se ela pode me ajudar. O que vai realmente vender o teu serviço é esse conteúdo bem alinhado com a tua persona. É você fazer live toda semana, ajudando um problema específico da tua persona. É você criar conteúdo que gere identificação, tá? É você criar um canal exclusivo, um canal VIP para pessoas que são mais interessadas em conteúdos exclusivos. Aí lá dentro você diz que está com a sua agenda aberta para aquelas pessoas, certo? E na sua própria live que você faz, um conteúdo mais denso que você cria, porque quem vem para a live são as pessoas mais interessadas. Aí você pode mencionar de uma forma mais sutil que você tá. Você pode colocar lá no seu link da bio uma chamada para ação, falando que está com a agenda aberta, né? Ou então, não necessariamente com a agenda aberta, você coloca lá, marque sua consulta, então você faz uma chamada para ação, tá? Você compartilha no story que está com uma vaga para aquele mês, mas não precisa você criar um conteúdo dizendo que está com a agenda aberta. Porque as pessoas, ao consumir o teu conteúdo e você falar, por exemplo, você criar um conteúdo falando dos benefícios da terapia, ou então criando um conteúdo quebrando uma objeção do teu público, automaticamente aquilo ali já vai despertar um interesse. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem objeção de fazer terapia porque acha que é coisa de doido. Aí você cria um conteúdo explicando o contrário. Por que terapia é uma coisa para todo mundo.
Então, a gente pode vender o nosso serviço através do nosso conteúdo, tá bom? Vamos pro próximo. Programas postagem, colocar isso na programação diária e semanal. Eu não entendi. Não entendi. Programas postagens, colocar isso na programação diária, semanal? Não entendi. Não é bem uma pergunta, né? Mas eu faço, sempre que eu consigo, eu faço a programação semanal. Quando eu não consigo, eu tento programar o do dia, tá? E aí eu faço essa programação no estúdio de criação do Facebook. Falta de criatividade para criar conteúdo. Já respondi isso aqui na live. Não é falta de criatividade. Você não precisa ser a pessoa mais criativa do mundo para criar conteúdo. Você só precisa ser uma pessoa interessada em conhecer sua persona a fundo. Conhecendo sua persona a fundo, fazendo uma listinha de todas as dificuldades dela, você vai conseguir um monte aí de conteúdo para o ano inteiro. Tá certo? Ó, já vou dando aí uma missão, um desafio para vocês, para quem está assistindo. Quando terminar essa live, vocês vão fazer duas coisas. Primeira coisa, vocês vão lá, três. Primeira coisa, vocês vão lá no linkzinho que está na bio para se inscrever, tá? Para receber os avisos da live. Você vai clicar no link, vai se inscrever, vai confirmar lá no teu e-mail. Vai entrar no canal VIP, que você vai receber o link no teu e-mail. Vai entrar lá, vai baixar o resumo dessa aula, vai reler tudo, vai estudar tudo de novo. Aí, segunda coisa que você vai fazer, você vai lá no feed do Carreira em Psicologia, vai procurar duas postagens. Uma postagem com o tema checklist da persona e a segunda postagem que eu fiz hoje, como conhecer bem o seu público. Aí você vai pegar aquelas estratégias e você vai aplicar, vai fazer uma pesquisa, tá, com o teu público-alvo. E aí depois você vai fazer uma listinha de todas as dificuldades e todos os desejos da tua persona. Aí você vai ver o tanto de conteúdo que vai ter. E eu ensino isso, gente, eu aprofundo isso no Crescer no Consultório, né? Para quem não conhece o Crescer no Consultório, ele é um curso para ajudar os psicólogos que querem aí alcançar seus clientes, né? E ele é um curso que ele vai muito além só de você aprender prática de consultório. É um conteúdo para você aprender como trazer esses clientes. E aí a novidade, que eu já vou dando spoiler para vocês, a gente provavelmente vai ter uma turma em março. E um spoiler para vocês é que a gente vai ter um módulo novo só de marketing. Tá? Então já vou avisando aí para vocês. Deixa eu ver aqui a próxima perguntinha. Eu vou tentar responder o máximo possível aqui no tempo. Tempo, não consigo conciliar meu tempo. Casa, filhos, marido, para mim é uma loucura. Olha, eu imagino. Imagino que seja mesmo. Mas assim, a dica que eu te dou é você definir mesmo, pega aí, faz um cronograma da tua rotina semanal e determina pelo menos um turno da tua semana, uma manhã, uma tarde, e reserva aquilo para criação de conteúdo. Você, a partir do momento que você começa a ver a criação de conteúdo como uma tarefa que faz parte do teu trabalho como psicóloga, fica mais fácil de você conciliar, né? Então, criar conteúdo é uma atividade, né, de você como psicóloga que quer viver da clínica, viver do consultório. Por quê? Porque a criação de conteúdo é uma forma de você captar clientes, né? Então, é importante. Então, define aí pelo menos um turno na semana para você sentar e naquele momento que tu sentar, tu conseguir fazer todos os conteúdos da semana e já deixar tudo programado. Mas você não acha que as fontes de referência da sua publicação não devem ser citadas? Gente, aqui é uma rede social. O tipo aqui é criação de conteúdo que vocês não estão sendo avaliados por nenhuma banca científica, vocês não estão,
né, fazendo nenhum trabalho científico que você precise ficar citando referência. A maioria do conteúdo que você vai criar aqui são conteúdos com as suas próprias palavras para gerar conexão, certo? O que você pode fazer é indicar livros, tá? Mas você não precisa ter uma linguagem técnica, tá? A menos que você escreva um texto tal qual que tem dizendo, sei lá, numa pesquisa, numa reportagem, sem tirar nem pôr a letra, tá igual, igual, igual. Aí você vai dar os créditos. Você vai dizer, olha, os créditos disso aqui é de fulano de tal, certo? Mas não precisa ficar citando referência, porque você vai criar ali uma linguagem baseado em tudo que você já aprendeu. Aí se tu for ficar buscando não sei quantos livros, artigos, não sei o que, de onde tu tirou, às vezes o que você está falando para tua audiência é uma coisa que você já aprendeu em anos e anos e anos aí da tua profissão, né? Ou da tua faculdade. Então aqui não é espaço para avaliação científica. Aqui é espaço para gerar relacionamento, conexão, tá? E espaço para você gerar essa conexão com as pessoas que não conhecem o teu trabalho e que muitas vezes nem entendem sobre saúde mental, tá bom? Então é um espaço mais livre. Não sei o que estou fazendo de errado, quase não tenho engajamento. A resposta já está aqui na live. Já contei os 5 erros. Os 5 erros na hora de criar conteúdo. E talvez o teu engajamento esteja baixo. Esses 5, tá? Então, assim, rever cada um desses erros. Tenta identificar aí no teu perfil, certo? E tenta melhorar o que precisar. Procrastine quando faço, não acho que tá bom o suficiente. Gente, procrastinar já é um comportamento que está muito relacionado ao medo de falhar, né? O medo do fracasso. Então, o que precisa melhorar aí é primeiro aqui, tá bom? Então, o teu problema não tem nada a ver com questão, às vezes, técnica. Ou questão de organização, ou de falta de criatividade. O teu problema tá em como você tá pensando. E aí, gente, uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante na jornada de um psicólogo, né? E em todo mundo, acho que não só de um psicólogo, mas de todo mundo que quer crescer na carreira, a gente precisa cuidar também da nossa saúde emocional, né? Então, uma coisa que eu sempre oriento é: façam terapia, busquem supervisão, busquem ajuda. Se você não está conseguindo sozinho, não fique procrastinando buscar ajuda, tá? Por quê? Porque tem coisas que precisam mudar aqui, na nossa mente, primeiro. Tem coisas que a gente precisa primeiro trabalhar as nossas crenças. E aí, isso a gente começa a trabalhar na terapia, no nosso autocuidado pessoal, tá? E se mesmo assim você não sabe por onde começar, busque a ajuda de um profissional que vai te guiar aí na tua carreira, tá? E o Carreira em Psicologia tá aqui para isso.